Olá. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, o das plantas carnívoras, espicaçados por uma descoberta incrível em âmbar. Olá. Temos várias fontes connosco que detalham esta adaptação bem surpreendente. A ideia é perceber como e porquê estas plantas se tornaram predadoras. Exato. E o ponto de partida é mesmo esse fóssil, excepcionalmente preservado em âmbar do Báltico. Tem cerca de 35 milhões de anos. Uau, Encontrar material vegetal assim é muito raro, sabe? E este mostrou folhas de uma planta ancestral das carnívoras. fascinante. Ok, então vamos lá desvendar isto. O que é que define exatamente uma planta como carnívora? Quer dizer, não basta apanhar um inseto sem querer, pois não? Não, de todo. É uma ótima pergunta essa. Os critérios são bastante claros, pronto. Têm de conseguir capturar presas ativamente, com estruturas especializadas para isso. Certo, estruturas próprias? Depois precisam de as digerir, ou com as suas próprias enzimas, ou então com a ajuda de micróbios, de simbiontes. Uhum. E, fundamental, têm de absorver nutrientes dessa digestão, tipo azoto e fósforo, e tirar daí um benefício claro, especialmente claro em solos que são pobres nesses nutrientes. Percebo. E os métodos de captura são incrivelmente diversos, certo? Quase uma montra de evolução. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é mesmo a variedade. Temos, por exemplo, as folhas pegajosas, como as da Drosera, tem aqueles tentáculos que libertam uma mucilagem brilhante e também enzimas. Aquelas gotículas, não é? Exato, parecem orvalho. Depois há as armadilhas de sucção aquáticas, a Zutricularia, funcionam como aspiradores biológicos ultra rápidos. Aspiradores. Como assim? São umas vesículas minúsculas que criam um vácuo e quando uma presa toca num gatilho, zás, é sugada lá para dentro em milissegundos. É rapidíssimo. Milissegundos. Isso é incrível para uma planta. E as mais, talvez as mais conhecidas, os jarros e as tipo mandíbulas. Pois, essas também. As plantas jarro, como as nepênsias ou as serracénia, têm folhas modificadas em forma de, pronto, de jarro. Lá dentro tem um líquido digestivo e as bordas são muitas vezes escorregadias. Para a presa cair lá para dentro. Precisamente. Algumas nepênsias até têm umas relações curiosas com morcegos. Oferecem abrigo e em troca ficam com os nutrientes das fezes deles. Que interessante. E claro, a icónica Vênus papa-moscas, a Dioneia, aquela armadilha tipo jaula que se fecha num instante. Mas só se os pelos sensores lá dentro forem tocados da maneira certa, 2 vezes num certo intervalo. Assim distingue uma presa de, sei lá, uma gota de chuva. Esperta. Mas isto leva-nos à questão. Como é que raio desenvolveram estas estratégias tão complexas? Parece quase ficção científica vinda de uma planta. É verdade. E a genética molecular tem-nos dado pistas muito importantes. Parece que frequentemente o processo envolve a duplicação de genes que já existiam na planta. Duplicação. Sim, genes que originalmente serviam, por exemplo, para defesa contra doenças ou para a absorção de nutrientes do solo, foram copiados. E essas cópias extra ficaram, digamos, geneticamente livres. Livres para quê? Livres para evoluir, para serem recrutadas e adaptadas a novas funções, neste caso, funções de captura e de digestão de presas. Portanto, a evolução não criou tudo do zero. Foi mais um reaproveitamento, uma espécie de bricolagem com o material genético que já tinha. É uma excelente forma de ver as coisas, sim. Por exemplo, há enzimas, as quitinases, que muitas plantas usam para se defender de fungos, porque degradam a quitina das paredes celulares dos fungos. Uhum. Bem, nas plantas carnívoras, essas mesmas enzimas foram reaproveitadas para digerir o exoesqueleto dos insetos, que também é feito de quitina. É um reaproveitamento engenhoso. Fascinante. E o que é ainda mais surpreendente é vermos convergência molecular. Quer dizer, linhagens de plantas carnívoras muito diferentes, que evoluíram de forma independente, acabaram por chegar a soluções bioquímicas quase idênticas. Usam enzimas digestivas muito parecidas. Como se houvesse um caminho quase obrigatório para se tornar carnívora. Talvez não obrigatório, mas parece que é um número limitado de formas bioquímicas eficazes para digerir uma presa. Então, a evolução chegou lá por caminhos diferentes, mas a soluções semelhantes. E o que é que explotou isto tudo? Que tipo de ambientes é que favoreceram esta evolução tão radical? Olha, foi essencialmente a necessidade, a falta de nutrientes. Se ligarmos isto ao quadro geral,
A carnivoria surge, vez após vez, em ambientes que são mesmo muito pobres em nutrientes. Como quais, por exemplo? Turfeiras ácidas, solos arenosos que foram muito lixiviados pela chuva, afloramentos rochosos onde quase não há solo, são sítios onde o azoto e o fósforo são extremamente escassos. E aí, conseguir esses nutrientes dos insetos faz toda a diferença. Exatamente, dá uma vantagem competitiva decisiva nesses locais, mesmo que haja um custo. Pois ia perguntar isso. Imagino que manter estas armadilhas todas, estas enzimas, não seja de graça para a planta. Claro que não, tem um custo energético considerável. As folhas, que são modificadas para serem armadilhas, geralmente fazem menos fotossíntese do que uma folha normal. Ok. Perdem de um lado para ganhar do outro. É isso, é um microlímio. Muitas destas plantas precisam de sítios com muito sol para compensar essa menor eficiência fotossintética das armadilhas. É uma aposta de alto risco, mas que compensa muito nos ambientes certos. E voltando ao registro fóssil, para além daquele exemplar espetacular do âmbar do Báltico, é difícil encontrar mais provas? Há mais fósseis? É extremamente raro. Bem, primeiro, as plantas são delicadas e muitas carnívoras vivem em locais específicos, como pântanos ou turfeiras, que nem sempre são os melhores sítios para a fossilização acontecer da forma ideal. Certo. E depois, mesmo que se encontre um fóssil, um fragmento de folha, por exemplo, é muito difícil provar que era mesmo funcionalmente carnívoro. Provar que produzia enzimas digestivas, por exemplo, a partir de um fóssil é quase impossível. O âmbar é que foi uma sorte, então. Foi uma janela fantástica para o passado. Preserva detalhes incríveis, quase em 3D. Outros achados são muito mais fragmentários ou a interpretação é mais debatida. Então, resumindo isto tudo, o que temos aqui são exemplos espetaculares de como a vida se adapta a desafios mesmo extremos, reinventando ferramentas genéticas que já existiam para funções totalmente novas. Precisamente. As plantas carnívoras representam, na verdade, múltiplos triunfos da evolução, moldados pela pressão ambiental, pela escassez, e a combinação da paleobotânica com a genómica e a ecologia continua a desvendar mais e mais detalhes sobre os seus segredos. Fica aqui uma reflexão final, talvez. Se as plantas conseguiram evoluir para a carnivoria várias vezes, de forma independente, usando mecanismos genéticos semelhantes, que outras adaptações surpreendentes poderão estar adormecidas nos seus genomas? Que outras capacidades extraordinárias poderão estar lá, latentes, apenas à espera das condições certas para emergir? É algo em que pensar.